Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Meu amigo, uma sexta-feira agitada na nossa colina histórica, sexta-feira em que logo pela parte da manhã tivemos aqui desembarcando na cidade carioca mais novo reforço, o Cruz Maltino, o atacante chileno Jean Menezes. Sexta-feira também de novidade quanto a negociações no mercado da bola. O Vasco da Gama que segue à procura de um zagueiro no mercado, negocia e tem um grande interesse pelo brasileiro naturalizado italiano Rafael Toloi e também vem mantendo conversas por Luan Pérez, um baita de um zagueiro que hoje veste a camisa do Fenerbahçe no futebol turco. A gente, é claro, aqui também, neste Boa Noite Gigante, vai falar sobre essa situação, além dessas muitas outras novidades, dia de treino, dia de ingressos esgotados. Meu amigo torcedor, um Boa Noite Gigante que chega aí bastante movimentado e bastante citado para você. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso aqui, né, claro, rapidamente, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, pela parte da manhã, o Fala Gigante, pela parte da tarde, o Boa Noite Gigante, que é esse vídeo aqui que você está assistindo sempre pela parte da noite. Então, caso não seja um inscrito, se inscreva, curta o vídeo, ajudem aí o nosso crescimento. Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez ainda, fique na dúvida se vai se inscrever ou não, assista o conteúdo, assista o vídeo, caso goste, lá no final, deixa aqui a sua inscrição. Show de bola, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês falando sobre a preparação para esse jogo de segunda-feira contra a equipe do Atlético Paranaense. O Vasco hoje voltou a campo no CT Moacir Barbosa. O Vasco se prepara para o seu próximo adversário no Brasileirão e ao mesmo tempo para o seu próximo adversário na Copa do Brasil. Pontos positivos, pontos negativos. O Vasco dos próximos 4 jogos terá 3 exatamente contra a mesma equipe, contra um elenco igual, contra jogadores iguais. Isso automaticamente fará com que o Vasco chegue para enfrentar o Atlético Paranaense conhecendo muito bem quem é o seu adversário. O Atlético jogou ontem, inclusive, contra a equipe do Belgrano, clube do futebol argentino, ex-clube hoje do centroavante Verratti, né? Verratti brilhou muito com a camisa do Belgrano na Argentina, inclusive a sua comemoração, onde ele bota, né, a mão no olho e estende o braço simbolizando um pirata, era uma espécie de homenagem ao Belgrano, porque o pirata é o mascote do clube argentino. Então o Belgrano é um clube que o Verratti tem uma grande identificação e o Belgrano foi eliminado ontem para o Atlético Paranaense pela Copa Comebol Sul-Americana. Então assim, muitos torcedores até estavam zoando o Verratti nas redes sociais para que o Verratti vingue o Belgrano pela eliminação sofrida do Atlético Paranaense agora vestindo a camisa do Vasco na Copa do Brasil, eliminando o Atlético nas quartas de final da competição. O Vasco segue se preparando. Hoje, pela parte da manhã, tivemos aí todos os ingressos esgotados para essa partida. Vasco da Gama abriu a venda de ingressos às 10 horas da manhã, por volta de 11h30 já não tinha mais ingressos. Eu sou sócio gigante, no caso 4 estrelas, os ingressos não chegaram para mim. Eu consigo ir como imprensa, né, e vou como imprensa para o jogo, mas eu, é claro, gostaria de talvez ir para o jogo como torcedor, levar o meu pai, levar a minha namorada, mas não posso, terei que ir mais do que nunca como imprensa, porque todos os ingressos já foram esgotados em 1h30. Tem gente que ainda diz que São Januário não precisa de reforma. Precisa, e precisa inclusive com urgência. Então os ingressos esgotaram para o Campeonato Brasileiro e também esgotaram para a Copa do Brasil. Segunda-feira não há mais ingressos, quinta-feira também não há mais ingressos disponíveis para o torcedor Cruz Maltino. Inclusive falando aqui em Atlético Paranaense hoje, o Atlético anunciou a contratação de Bruno Prachedes. Vasco, através das redes sociais, confirmou, né, a rescisão contratual, disse que, abre aspas, o Vasco da Gama informa que encerrou o vínculo de empréstimo do meio-campo Prachedes em comum acordo com o Red Bull Bragantino. O gigante da colina deseja sucesso ao atleta na sequência da carreira. Pelo Vasco, Prachedes atuou em 37 jogos e marcou 2 gols. E também o próprio Atlético Paranaense, através das redes, comunicou aí a chegada do novo jogador. A gente, assim como o Vasco aqui do canal Gigante,
deseja também, é claro, toda a sorte do mundo a Bruno Prachete, que ele brilhe agora, vestindo a camisa do Atlético, lembrando que ele pode sim vestir a camisa do Atlético nessa próxima segunda, mas pelo jogo de quinta-feira, tanto de ida quanto de volta da Copa do Brasil, não poderá estar à disposição, porque já vestiu a camisa do Vasco da Gama durante a competição, a Copa do Brasil. Show? E falando inclusive em Copa do Brasil, hoje o Vasco corre para regularizar o quanto antes o atacante chileno Jean Menezes, o atacante que chegou aqui no Rio de Janeiro nessa manhã de sexta-feira, já poderá estar aí fisicamente à disposição do Rafael Paiva o quanto antes, um jogador que vinha, né, de jogos no território chileno, território mexicano. É um chileno de muita qualidade. Para quem não acompanhou o Jean Menezes, tire um tempinho aí para você ver os melhores momentos do jogador, porque é um atleta muito bom mesmo, é um pontinha rápido, habilidoso, muito parecido, como a gente falou aqui com vocês, né, com o Soteldo, 1,63 m de altura. A última partida dele aí, vestindo a camisa do Toluca, no caso, no futebol mexicano, foi realmente há pouco tempo atrás. Ele vestiu a camisa do Toluca contra a equipe do Colorado Rapids no último dia 13 de agosto, ou seja, exatamente 10 dias atrás. O atleta estava vestindo a camisa de um clube e atuando durante 60 minutos. Já no mês de agosto, o jogador tem 4 partidas com a camisa do Toluca. Então, assim, é um atleta que está jogando. É um atleta que está em ritmo de jogo. É um atleta aí que vinha sendo utilizado normalmente como titular pela equipe mexicana. Então, vem para o Vasco, precisando apenas ser regularizado para estar à disposição do técnico Rafael Paiva. Para o jogo de segunda-feira, não estará à disposição. Não há tempo hábil para o Vasco o inscrever. A inscrição pela CBF para o jogo de segunda-feira, válido pela 4ª rodada do retorno, teria que acontecer até as 7 horas de hoje. Impossível isso acontecer, já passou os limites, inclusive do horário. Então ele não estará à disposição para o jogo de segunda, mas o Vasco quer deixar ele apto para enfrentar o Atlético na próxima quinta. Então exatamente por esse motivo o Vasco corre contra o tempo. Se tudo sair dentro do planejado, Jean Menezes estará regularizado na terça-feira, depois da assinatura do contrato. O Vasco logo em seguida vai precisar aí dar entrada na documentação do jogador na Polícia Federal e no Ministério do Trabalho, e logo em seguida também enviar os documentos para que o nome dele venha aparecer aí no Certificado Internacional de Transferência, além também da Federação do Futebol Mexicano, e automaticamente depois disso ser inscrito na CBF. Então o Vasco aí correndo contra o tempo para o quanto antes regularizar o atacante chileno. Está muito empolgado, está muito feliz em vestir a camisa do Vasco da Gama. A gente trouxe aí pela parte da tarde, né, as aspas dele, as primeiras palavras do atleta como um novo reforço do Cruz Maltino, ainda não oficializado, mas praticamente fechado, restando apenas, no caso, o anúncio do atleta. E além disso também, né, meu amigo torcedor vascaíno, não haveria mais motivos para Jean Menezes ficar feliz, pois hoje, pela parte da tarde, o atleta foi convocado pela seleção do Chile. O técnico do Chile, no caso, convocou a seleção do seu país, e dentre os atacantes, o nome de Jean Menezes aparece. Jean, que já foi até o camisa 9 da seleção chilena, um atleta importante, e Ricardo Gareca, técnico do Chile, disse assim sobre Jean Menezes, abre aspas: já nos enfrentamos muitas vezes, é um jogador que gostamos, olhamos para tudo e penso que a experiência nessa situação ocupa uma perspectiva. Dentro disso, acreditamos que ele pode contribuir para a seleção nacional. Então, Jean Menezes convocado, ele pode até mesmo, diante dessa convocação, ficar de fora, né, do próprio Vasco da Gama no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Chile aí vai ganhar um grande reforço e o Vasco da Gama talvez poderá perder Jean Menezes. Mas vamos ver direitinho como vai funcionar a apresentação do Chile, né, para as eliminatórias da Copa do Mundo, e entender melhor como será essa situação. Certo é, o Vasco tem um jogador convocado para a seleção do seu país, é um craque de bola, é um jogador importante que com toda certeza vai ajudar muito a esse sistema ofensivo do Vasco. Gostei muito da chegada do atacante chileno. Além disso, meu amigo torcedor vascaíno, é claro, ainda temos informações a trazer aqui a vocês nesse Fala Gigante. Informações sobre zagueiro. A gente trouxe pela parte da tarde aí, né, novidades sobre a situação do Rafael Tolói. Realmente, um zagueiro brasileiro, naturalizado italiano, tem um contrato até o meio do ano que vem com a Atalanta, se empolgou com a possibilidade de vestir a camisa do Vasco da Gama. Hoje, no caso, Marcelo Santana, que é o diretor executivo, vem conversando com o Tolói, vem negociando com o atleta a possibilidade de uma contratação de jogador. Tolói é um bom jogador, é um atleta que me empolga muito saber da possibilidade que o Vasco tem de contratá-lo. Jogador de 33 anos de idade, cascudo, campeão da Liga Europa com a camisa do Atalanta nessa última temporada, atleta de seleção chilena, assim, é um jogador diferenciado que poderá ajudar muito o Vasco da Gama e que balançou, né, com a possibilidade de fechar com o nosso Cruz Maltino. Até o momento a gente não pode
dizer que está certo, até porque não está certo, inclusive. Se você está ouvindo isso, que Rafael Tolói está fechado ou está por detalhes, não é uma verdade. Só que as negociações acontecem. É muito positiva a possibilidade de um desfecho bom para o Vasco, até porque as informações que temos é que o atleta se animou. Já está há 9 anos vestindo a camisa do Atalanta e quer voltar ao Brasil. Tolói está naturalizado italiano, mas é brasileiro, é natural aqui do Brasil. Salvo engano, natural de Mato Grosso, inclusive. Então, é um jogador que gosta do seu país e quer voltar a atuar no seu país após esse longo período na Europa. Ele que já teve passagens aqui no Brasil por Goiás e São Paulo. Volto a repetir, se animou com a possibilidade de voltar ao país e jogar novamente ao lado de sua família. Mas além do Tolói, o Vasco busca outros nomes para o sistema defensivo. A gente ontem chegou a informar a vocês sobre a situação do Rodrigo Guti, brasileiro de 23 anos que atua hoje na segunda divisão do futebol holandês. E mais um nome foi procurado pelo Vasco da Gama também nestes últimos dias, que é outro baita jogador. O nome que, assim como o Tolói, também tem um contrato curto com o seu clube atual, que é o Luan Pérez. Luan Pérez tem contrato aí com o Fenerbahçe até o meio do ano que vem. É um jogador de 1,90 m, 30 anos de idade, completou 30 anos agora nesse último mês de julho, no caso, o mês passado. É um atleta que, além do Fenerbahçe, onde ele já está aí há exatamente 2 temporadas, estará completando a sua terceira agora. Tem passagens pelo Olympique de Marselha, da França, Santos aqui do Brasil, Clube Brugge da Bélgica, passagem por alguns outros clubes do futebol brasileiro, antes de ter uma ascensão no futebol, como Fluminense, Ponte Preta, Red Bull Brasil, Santa Cruz e Portuguesa, onde ele iniciou a sua carreira. Foi comprado pelo Fenerbahçe aí no ano de 2022 por um valor milionário, à época de quase 30 milhões de reais, após um grande destaque vestindo a camisa do Olympique de Marselha na temporada de 2021-2022. Foram 50 jogos como titular e um nome de moral no Olympique de Marselha, atuando inclusive ao lado de Payet. E de forma curiosa, o Payet já até chegou a falar sobre o Luan Pérez. Em uma entrevista dada, o Payet citou, no caso, o Luan Pérez, ao jornal L'Equipe, em março desse ano. Ele falou assim, quando ele estava falando sobre a seu momento no Vasco da Gama, Payet falou, abre aspas, eu só encontrei brasileiros que são quadrados e sérios, no caso lá na Europa. Aí ele cita Ilan no Saint-Étienne, Túlio de Mello no Lille, Luiz Gustavo e Luan Pérez no Olympique de Marselha. Eu não conheci os extravagantes, os artistas, os festeiros, os Ronaldinhos. Então assim, Payet tá dizendo na entrevista que Luan Pérez é quadradão. Mas muito legal saber que os dois já se conhecem. Talvez é um ponto aí muito legal de identificação, do Payet com o próprio Vasco da Gama, através de contratação de jogador que já atuou lá do Payet, lá no Olympique de Marselha, onde inclusive o francês é de fato rei. Mas o que temos a trazer sobre esse jogador? Informações aí de jornalista Senkar Hamzaoğlu. Esse é o jornalista turco aí, de mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, ou seja, um jornalista muito gabaritado. É de que, neste momento, a situação do Luan Pérez é a seguinte. No caso, lá no Fenerbahçe. Fenerbahçe hoje ele vem fazendo uma estratégia para a sua janela de transferências. Nessa estratégia é o seguinte. 9 nomes estrangeiros que o Fenerbahçe terá dentro do seu elenco. Cita 9 nomes, que não tem a necessidade de trazer a vocês aqui, mas são 9 nomes e o Luan Pérez não está incluído neles. E depois de citar isso, ele ainda diz 6 nomes, dos quais está prevista a separação. Ou seja, nomes que no caso o Fenerbahçe está ali naquela lista de transferência. E dentre esses 6 nomes, temos exatamente o nome de Luan Pérez. Ou seja, Luan Pérez hoje é um nome que o Fenerbahçe trata como um atleta que não vai ser utilizado para a temporada de 2024. Está naquela lista de negociáveis para essa janela de transferências. E aí a gente tem que trazer os pontos todos a vocês. Fenerbahçe tem o Luan Pérez e comprou, inclusive, para ser um grande nome, um grande jogador. O Luan Pérez brilhou vestindo a camisa do Santos em 2020 no futebol brasileiro. Não à toa, foi vendido para o Olympique de Marselha e brilhou no Olympique de Marselha. Foram 50 jogos, titular absoluto, um jogador assim com muita moral na França. E não à toa foi vendido para o Fenerbahçe também por um outro valor milionário. Mas o que aconteceu? No Fenerbahçe, o Luan Pérez, ele sofreu uma grave lesão. É um atleta que, inclusive, ele atuou bem até na primeira temporada com a camisa do Fenerbahçe. Foram 20 jogos, 1 gol e uma assistência. Mas nessa última temporada, o Luan Pérez teve pouquíssimos jogos. Inclusive, o número exato de 3 jogos Luan Pérez
teve vestindo a camisa do Fenerbahçe nessa última temporada por conta de uma grave lesão que rolou. Essa lesão afastou automaticamente o Luan Pérez dos gramados. Ele não conseguiu entregar aquilo que o próprio Fenerbahçe esperava que ele fosse entregar. E qual foi essa lesão que o Luan Pérez sofreu? Ele teve uma operação no joelho. A gente não tem aqui exato nesse momento a informação de qual foi a lesão no joelho, mas ele teve que passar por um processo cirúrgico no caso, mês de outubro de 2023. Ele ficou afastado de 4 de outubro de 2023 até 13 de maio de 2024. Durante todo esse período, Luan Pérez perdeu exatamente 42 jogos com a camisa do clube turco e não conseguiu voltar a campo de uma forma legal. A última partida aí do Luan Pérez com a camisa do clube turco foi agora, no dia 10 de julho, onde ele atuou apenas durante 11 minutos, entrando na segunda etapa, o último jogo da temporada do Fenerbahçe. Então assim, o primeiro jogo da temporada do Fenerbahçe na temporada, o Luan Pérez atuou. Com relação ao ano passado, temos a trazer aqui a vocês sobre esse zagueiro brasileiro. Luan Pérez na temporada 23-24, ou seja, a temporada passada do clube turco, ele teve aí 3 jogos, sendo esses 3 jogos no dia 1º de agosto do ano passado, onde ele atua durante 90 minutos. Depois ele volta a atuar no dia 10 de agosto do ano passado, também atuando durante 90 minutos. E no dia 17 de agosto do ano passado, também atuando durante 90 minutos. Logo depois desses 3 jogos, Luan Pérez nunca mais retornou aos gramados da temporada passada. Ficou de fora durante todo o ano. Perdeu aí, inclusive, o ano, né, com a camisa do Fenerbahçe. E voltou aí a atuar nessa temporada, nesse jogo citado, apenas uma partida ainda nesse ano de 2024-25. Então, assim, é um bom jogador. Tudo que ele apresentou no Olympique de Marselha, tudo que ele apresentou no Santos, a gente trouxe números aqui a vocês, seria um baita de um reforço. Mas, infelizmente, a questão das lesões preocupam. Nós estamos, inclusive, indo além um pouquinho, é que nesse momento, o Luan Pérez ele vai para o Brasil, isso está praticamente confirmado, o Fenerbahçe não quer a permanência do Luan Pérez, ele vai vir para o futebol brasileiro, e no futebol brasileiro, Santos ou Vasco da Gama devem ser os prováveis destinos do jogador, de acordo com informações do setorista turco. A transferência vai ser concluída em pouco tempo, até porque a janela está fechando, e o Vasco e Santos tendem a ser o destino do jogador. Se o Vasco chegar junto, aí não é uma informação, é uma opinião, eu acho que a possibilidade é maior de ele vir para o Vasco. Santos hoje é um clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B, com relação à intensidade, tem mais intensidade do que a Série A. Então acho que, por preferência, talvez a preferência do Luan realmente venha a ser o Vasco. E assim, se for, meu amigo, a expectativa é que ele feche. Volto a repetir, é um bom zagueiro. Questão das lesões, porém, que preocupam. Mas é um bom zagueiro, sim. Atleta aí de renome, atleta de moral no futebol europeu, um jogador rodado, jogador acostumado, e é isso que eu sempre tento tocar com vocês, jogador acostumado a ganhar com grandes coisas, e que, é claro, ao lado de um grande companheiro de equipe, pode ajudar e muito o Vasco da Gama nessa reconstrução que vem passando fora das 4 linhas. Bom nome, torcedor! Você acha que vale a pena contratar o Luan Pérez, mesmo sendo um atleta vindo de uma lesão no joelho, que o tirou da temporada? Deixe a sua opinião nos comentários. Por um exemplo aqui, o Paulinho, é um jogador que operou o joelho, está fora quase todo o ano de 2023. Você acha que o Paulinho não valeria a pena manter no elenco em 2024? Claro que vale. Sabemos mais do que nunca da qualidade do atleta e é inegável que vai ser um jogador importante. Lembrando, só para confirmar, o Luan Pérez é um coetinho, joga pelo lado esquerdo e viria exatamente para superar essa carência que hoje o Vasco tem pelo lado esquerdo do sistema defensivo. Show? Ficamos por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Último vídeo aí dessa sexta-feira. E amanhã, é claro, voltaremos aqui com a Corda Vascão. Curtiu o vídeo? Se curtiu, essa é a hora. Curta aí o vídeo aqui embaixo, deixe seu like. E é claro, se você chegou aqui pela primeira vez e já gostou do nosso canal, não deixe de se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.